Existe um momento na vida em que você percebe que não são os problemas que te derrubam, mas a forma como sua mente reage a eles. E poucas pessoas entendem isso. A maioria tenta mudar o mundo, tenta controlar as circunstâncias, tenta evitar dificuldades, mas continuam se sentindo fracas, ansiosas e abaladas. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve dentro da mente. E quando você aprende a treinar sua mente, algo muda. Você começa a perceber que situações que antes te abalavam, agora não têm mais o mesmo efeito. Comentários que antes te machucavam, agora parecem pequenos. Medos que antes te paralisavam, agora perdem força. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe um tipo de força que quase ninguém desenvolve. Uma força silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. E essa força começa quando você entende que não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Essa ideia foi vivida de forma extrema por Viktor Frankl, em um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, quando tudo foi tirado dele. Quando não havia liberdade, conforto ou segurança, ele percebeu algo que mudaria sua vida e influenciaria milhões de pessoas depois. Mesmo quando tudo é tirado de você, ainda existe uma coisa que ninguém pode roubar: a sua escolha de como reagir. Essa é a base de uma mente inabalável. Porque quando você entende isso, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a se tornar dono da sua mente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca treina isso. Elas deixam a mente reagir automaticamente. Alguém critica, elas se irritam. Algo dá errado, elas desanimam. Algo demora, elas desistem. E sem perceber, vivem presas a uma mente fraca, que reage a tudo, que se abala com qualquer coisa, que perde energia com problemas pequenos. Mas imagine como seria diferente se sua mente fosse treinada. Imagine ouvir uma crítica e não sentir nada. Imagine enfrentar um problema e permanecer calmo. Imagine passar por dificuldades e continuar firme. Isso não significa não sentir emoções. Significa não ser dominado por elas. Porque pessoas fortes não são aquelas que não sentem medo, tristeza ou ansiedade. São aquelas que treinam a mente para não serem controladas por esses sentimentos. E esse treinamento começa com algo simples, mas poderoso: observar seus pensamentos. A maioria das pessoas acredita que é o que pensa, mas isso não é verdade. Pensamentos surgem automaticamente. Alguns são negativos, outros são pessimistas, outros são baseados em medo. E quando você não percebe isso, começa a acreditar neles. E quando acredita, começa a reagir. E quando reage, perde o controle. Mas quando você começa a observar, algo muda. Você começa a perceber que pode escolher não acreditar em tudo que pensa. Você começa a perceber que pode deixar pensamentos negativos passarem sem reagir. E esse é o primeiro treino. Parece pequeno, mas é extremamente poderoso. Porque quanto mais você observa, menos você reage. E quanto menos você reage, mais forte sua mente se torna. E então acontece algo interessante. Situações que antes te abalavam começam a perder força. Pequenos problemas deixam de parecer grandes. Opiniões deixam de importar tanto. E você começa a desenvolver uma calma que poucas pessoas têm, mas existe um segundo treino que fortalece ainda mais sua mente. Aprender a aceitar o desconforto. A maioria das pessoas foge do desconforto. Evita situações difíceis. Evita desafios. Evita esforço. E sem perceber, essa fuga enfraquece a mente. Porque toda vez que você foge do desconforto, sua mente aprende que você não é forte o suficiente. Mas quando você enfrenta o desconforto, algo muda. Você começa a perceber que consegue lidar com mais do que imaginava. Isso constrói confiança. Confiança silenciosa, confiança real. Não aquela que depende de motivação, mas aquela que nasce da experiência.
E quanto mais você enfrenta o desconforto, mais sua mente se fortalece. Pequenos desafios começam a parecer fáceis. Situações difíceis deixam de assustar. E você começa a desenvolver uma presença mais firme, mais calma, mais forte. Mas existe um terceiro treino que transforma tudo. Aprender a dar significado às dificuldades. Victor percebeu que pessoas que tinham um motivo para continuar eram mais fortes diante do sofrimento. Porque quando você tem um propósito, as dificuldades deixam de ser apenas dor. Elas passam a ser parte de algo maior. E quando você entende isso, sua mente muda. Problemas deixam de ser obstáculos e passam a ser treinamento. Dificuldades deixam de ser castigos e passam a ser crescimento. E essa mudança de visão transforma completamente sua força mental. Porque você deixa de resistir às dificuldades e começa a elás como combustível. E é nesse ponto que sua mente começa a se tornar realmente inabalável. Porque não importa o que aconteça, você encontra significado. Não importa o que enfrente, você continua avançando. Não importa o que sinta, você permanece firme. Então você começa a perceber algo. Pessoas ao seu redor ainda se abalam facilmente. Ainda se irritam com pequenas coisas. Ainda desistem diante de dificuldades. Mas você não. Porque sua mente foi treinada. Porque você desenvolveu algo que poucos desenvolvem. E essa é a diferença entre uma mente comum e uma mente forte. Uma reage. A outra escolhe, uma foge. A outra enfrenta, uma se abala. A outra permanece firme. E o mais poderoso é que esse treinamento começa agora. Começa com pequenas decisões. Escolher não reagir imediatamente. Escolher enfrentar desconfortos. Escolher encontrar significado nas dificuldades. Pequenas escolhas que, com o tempo, constroem uma mente forte. E talvez você não perceba imediatamente. Mas um dia, você vai olhar para trás e perceber que mudou. Situações que antes te abalavam não têm mais efeito. Problemas que antes pareciam grandes agora parecem pequenos. E você vai perceber que construiu algo poderoso. Uma mente que não se abala facilmente. Uma mente que permanece firme. Uma mente treinada. E quando isso acontece, algo muda também na sua vida. Você toma decisões melhores. Você permanece mais calmo. Você avança com mais confiança. E então você percebe que treinar sua mente não é apenas sobre ser forte, é sobre viver melhor. Viver com mais clareza, viver com mais controle, viver com mais propósito. Porque, no final, não é o mundo que determina sua força, é sua mente. E quando você aprende a treiná-la, nada mais tem o mesmo poder sobre você. E agora eu quero saber uma coisa. Você está disposto a treinar sua mente? Comenta aqui embaixo mente forte se você quer começar hoje. E se esse vídeo fez você pensar diferente, se inscreva no canal. Porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade inabalável, passo a passo. E deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam fortalecer a mente. Porque, no final, pessoas fortes não nascem prontas, elas são treinadas. E o seu treino começa agora.